Eu sei que você está cansado de pagar tanto imposto, mas é importante também entender de onde que vem esse imposto, para quem que vai, beneficia quem. É importante, no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês os principais impostos, quem recebe esse imposto. Vamos entender melhor como é que funcionam os impostos no Brasil, porque é complicado, é muito imposto. Eu também estou cansado pra caramba disso, mas vamos lá, vamos entender esse negócio. Então, Brasil e seus impostos, vamos lá. De janeiro até 8 de julho de 2018, a arrecadação federal foi de simplesmente 1,2 trilhão de reais, tá? Em arrecadação em impostos, tá? Janeiro até 8 de julho de 2018. É dinheiro pra caramba. A gente trabalha basicamente 153 dias por ano só para pagar os impostos. Simples assim. É dia pra caramba, é tempo demais, são meses aí só para pagar imposto. Se fosse bem aproveitado, né, a gente não reclamava, mas enfim. E São Paulo é responsável por 37,4% da arrecadação da nação. Tá? Então, em termos de impostos, São Paulo tem um pedação grande aí de responsabilidade em termos de arrecadação de impostos. 37,4% é bastante dinheiro. Só vindo de São Paulo. E São Paulo e Rio de Janeiro combinados, basicamente eles são responsáveis por mais de 50% da arrecadação em impostos do Brasil. São Paulo e Rio de Janeiro. Incrível. E a separação dos beneficiados é uma parte que eu acho importante, porque as pessoas precisam entender quem é responsável por receber aquele imposto. A gente tem que saber dividir certinho isso daí, porque tem alguns impostos que a federação recebe, né, a União recebe, ou seja, destinado para o governo federal aquele imposto. Tem impostos que o Estado recebe e tem impostos também que o município recebe. Então, eu vou explicar para vocês como é que funciona exatamente cada um desses impostos. São milhares, tá? Então, eu vou falar alguns. Obviamente, não dá para falar de todos, é muito imposto. Então, vou elencar aqui os principais impostos aí que os estados, os municípios e a União recebem. Vou começar primeiro explicando, dividindo, basicamente, como é que funciona a incidência do imposto, né? Que existe um imposto sobre o patrimônio, no caso, o imposto sobre o seu imóvel, ou então sobre o seu carro, por exemplo. Então o carro, a casa, este é o seu patrimônio, tá? Eles fazem parte do seu patrimônio. Então existe um imposto que incide ali, por exemplo, sobre sua casa, que é o IPTU. Sobre o carro, o IPVA. Então existem impostos que incidem sobre patrimônio, tá? E também existem impostos que incidem sobre renda. Se você recebe X reais por mês de salário, você está numa tabela. Se você recebe X a mais, você está em outro patamar, então você paga mais imposto também. Então tem esse imposto sobre a renda, que no caso é sobre o dinheiro, de fato. E também tem impostos sobre o consumo, que é exatamente o que a gente compra no dia a dia. Arroz, feijão, essa coisa toda, tudo tem imposto embutido. Inclusive quando a gente está no mercado e paga, a gente consegue ver na notinha quanto que a gente pagou de imposto. Isso é bem legal. Então vamos entender os impostos em nível federal primeiro, o valor de tributo que a gente paga para o governo federal, tá? Que é o PIS/PASEP. O PIS significa Programa de Integração Social e o PASEP, Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. Tem o COFINS, que é a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, o IPI, bem conhecido, né? O IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, o Imposto de Renda sobre Pessoa Física, o Imposto de Renda sobre Pessoa Jurídica, o FGTS, que a gente conhece, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, e também o INSS, né, que é o Instituto Nacional de Seguro Social. Todos esses impostos vão para o governo federal. Vamos falar do PIS/PASEP. É um imposto pago por empresas, em geral é destinado para financiar os programas de seguro-desemprego e abono salarial. Agora vamos falar do COFINS. O dinheiro é destinado para financiar a Seguridade Social. Seguridade Social é basicamente um guarda-chuvão gigante, onde tem diversos programas assistenciais ali dentro. Os programas voltados para a área da saúde, previdência social, assistência social, Bolsa Família, está tudo dentro do guarda-chuva da Seguridade Social. É importante definir esse termo Seguridade Social. Tem muita coisa ali dentro, tá? Agora vamos falar do IPI, que é a União, basicamente esse imposto, a União parcialmente ela pega o dinheiro arrecadado com esse imposto e repassa parte desse dinheiro para os estados, que por sua vez também repassam para os municípios. Então cada um fica com uma parte ali do imposto que é o IPI, tá?
O IOF, que a cobrança acontece quando a gente efetua uma operação de crédito ou então compra moeda estrangeira, por exemplo, e também algumas aplicações financeiras ali no mercado da renda fixa, por exemplo, quando você antes de 30 dias vai e resgata, por exemplo, o seu dinheiro em títulos públicos. Você paga IOF por isso. Após 30 dias, após 29 dias, você nem paga mais IOF. Em algumas operações financeiras de renda fixa ocorre incidência de IOF, tem que ficar muito esperto. Tem imposto de renda sobre pessoa jurídica também, que é cobrado das empresas sobre o lucro que a empresa teve naquele exercício, naquele ano. Imposto de renda sobre pessoa física, né, que é cobrado com base na remuneração, né, do seu salário mensalmente. Esse recurso basicamente é destinado para o financiamento de projetos de saúde, educação, programas sociais, por exemplo, o Bolsa Família. Tá? O FGTS, que é muito conhecido, né, pela gente aí, é um percentual do salário de cada trabalhador com carteira assinada, depositado pela empresa. Os recursos são aplicados em projetos públicos, financiamento de habitação, saneamento básico e outras obras de infraestrutura do governo federal. É para isso que ele utiliza o FGTS. O FGTS, inclusive, o dinheiro que está lá, ele é um fundo, o FGTS, né? E o FGTS é um dos maiores fundos do planeta, tá? A última vez que eu vi, ele estava com uns 500 bilhões de reais lá naquele fundo. Tem dinheiro pra cacete, o FGTS, tá? Todo nosso dinheiro está lá. O banco pega, enfim, é uma festa. Vamos lá. INSS, percentual do salário, que é um percentual do salário de cada trabalhador, né? Cobrado da empresa e do trabalhador para assistência, aposentadoria, pensão, morte, auxílio doença, auxílio acidente e outras finalidades previstas em lei. Tá? Agora os principais impostos estaduais. Tá? Vou comentar sobre 3 para poder ficar um pouco mais rápido, mais fácil, que é o ICMS, muito conhecido, o IPVA, que a gente conhece bem, e o ITCMD. O ICMS é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. O IPVA é imposto sobre a propriedade de veículos automotores. E o ITCMD, que é o imposto sobre transmissão, causa mortes e doação. Vamos explicar cada um deles aqui, basicamente. Vamos lá. ICMS incide em diversos itens. Serviços de importação, telecomunicações, transporte, alimentos, eletrodoméstico, roupa, veículo e vários outros. Ele é destinado basicamente para melhorar os serviços públicos como infraestrutura, saúde e segurança, tá? Por parte do governo, do estado. IPVA, deve pagar o IPVA qualquer um que tenha um veículo automotor, seja carro, moto. Então a função do IPVA basicamente é gerar caixa para o governo do estado, tá? E o ITCMD, né, que é o Imposto sobre Transmissão, Causa Mortes e Doação, incide sobre o recebimento de herança, e quando é causa de morte, ou então sobre doações também. Então, até doação, temos aí a cobrança de imposto que vai o valor ali para o Estado. Tá? O Estado recebe aquilo ali. E os principais impostos municipais, que é o ISS, que é o Imposto sobre Serviços, ITBI, que é o Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos, e o IPTU, que é muito conhecido, que é o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana. Tá? Agora eu vou falar do ISS, que é bem comum. Tem como origem a prestação de um determinado serviço. É um tributo cobrado de empresas, profissionais liberais, por exemplo, profissional de TI, advogado, e em algumas aplicações do mercado financeiro, como por exemplo, quando você compra ações, tem uma corretagem ali que a corretora cobra, então você acaba tendo que pagar o ISS ali, que é um imposto para o município, ok? Então, é isso, o ISS, o ITBI, né, que é sobre transmissão de bens. Basicamente esse imposto ele incide sobre a transferência da propriedade de casas, imóveis, prédios, terrenos e outros elementos do mercado imobiliário. Ou seja, quando você vai lá, compra um terreno de alguém, por exemplo, para transferir, para que você tenha a propriedade daquele terreno ali legalmente, você vai precisar pagar esse imposto para fazer essa transferência do nome do proprietário para o seu. Tá? Tem o IPTU, que é muito comum, né? Que é o imposto que incide sobre a propriedade de imóveis, né? Tais como galpões industriais, casas, chácaras, terrenos. A gente está acostumado, né, a pagar o IPTU, né? Inclusive tem aumentado bastante aí, viu, na cidade de São Paulo. Enfim, são vários impostos que a gente paga, né, mensalmente aí, na verdade diariamente, né? Até porque aquele LEDzinho da sua televisão que fica vermelhinho, mesmo desligado a TV, você está gastando energia elétrica ali, viu? E energia elétrica você tem que pagar imposto, tá? Então, assim, tudo você paga imposto, em qualquer coisa.
para andar na rua você está pagando já imposto já também, tá? Então, assim, o imposto precisa ser melhor aproveitado, né? Eu acho que essa é a grande crítica que todo mundo faz com relação a altas cargas de imposto que a gente paga. Que infelizmente isso não está sendo convertido para um serviço de qualidade para a gente, né? É isso que gera tanta revolta com relação às altas cargas de impostos. Se funcionasse tudo certinho, acho que não teria tantas reclamações, até porque a carga tributária do Brasil não é a mais alta do mundo. Tem países europeus que as pessoas pagam ainda mais tributos que a gente, só que as coisas funcionam por lá, né? Funcionam muito bem, por sinal. E aqui nada funciona, basicamente. É difícil. Tem que cavar muito para poder achar alguma coisa que funcione direito, né? Então, eu estou elencando esses impostos porque, basicamente, é importante que você entenda aquilo que você está pagando, sabe? Que você cobre também que, porra, mano, esses políticos façam alguma coisa decente com o nosso dinheiro. Essa coisa toda. A gente está em ano eleitoral também. Eu vou elencar alguns outros assuntos relacionados também à política e à economia e às finanças, que é importante. Eu acho que é um ano que é crucial para a gente saber o que vai acontecer, né, daqui a uns anos para frente. Então a gente tem que estar ligado com essa coisa toda de imposto, finanças, como é que tá aí o governo federal, estadual, prefeitura, como é que eles estão lidando com dinheiro, essa coisa toda que é extremamente fundamental, que é isso que vai fazer a gente brasileiro aqui, nossas cidades, nossos bairros crescerem, né? Então é isso, espero que você tenha gostado. Tá, eu fiz, nossa, deu um belo de um trabalho fazer isso daqui, tá? Que é bem complexa a questão dos impostos aqui no Brasil. Então, espero que vocês tenham gostado. Continuem curtindo, compartilhem com os amigos, vamos junto e curtam. E também aproveita, porque logo logo tá vindo muito mais vídeo e tenho certeza que vocês vão gostar bastante. O conteúdo é muito voltado e muito relevante com relação à política brasileira e com relação às eleições também. A gente já tem que pegar forte nesse negócio aí, porque esse ano é decisivo. Vamos pra cima, fui!